Ok. Alguém tem alguma pergunta ou comentário? Henrique, pode falar. Não tem nenhuma pergunta? Tem sim, tem que eu sei. Só tem uma coisa que eu lembrei agora. Eu sabia? Vai. No vídeo do Harari que você passou. Quer? No vídeo do... Como é que é o nome? Harari. Uhum. Ele fala da formação da ciência, não consigo lembrar agora exatamente, mas era algo mais ou menos como... Desculpa, não. Tá, esse é o Yuval Harari, o escritor, professor de história israelense, que escreveu esse livro agora, que se tornou um best-seller internacional. Sapiens e Homo Deus, 2 livros. E tem um capítulo que eu recomendo, que é sobre a ciência, né? A revolução científica. Ele descreve a história da humanidade como tendo sido marcada por 3 revoluções. A revolução cognitiva, que foi o período assim, entre 50 e 120 mil anos atrás, em que os seres humanos começaram a adquirir a capacidade para simbolização. Então começaram a falar do jeito que a gente fala, fazer arte e começaram a criar ficções. Essa foi a primeira grande revolução. A segunda é a revolução agrícola, mais ou menos 10 mil anos atrás, e a terceira é a revolução científica, 500 anos atrás, mais ou menos. E ele descreve a revolução científica como sendo a descoberta da ignorância. Nós descobrimos que somos ignorantes. Tá? E ele dá vários indícios disso. Um desses indícios são aqueles mapas. Né? Eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês, eu coloquei aqui na página. Aqui, ó, esse aqui é um mapa. Aqui é um mapa do século XV, antes das navegações, no início das navegações. Você vê um mapa. Então, vocês vejam que isso aqui é um mapa medieval, um mapa estilo medieval. É um mapa completo do mundo. Os europeus tinham um mapa completo do mundo, inclusive aqui da África. Aqui dá para ver a Península Ibérica, a Itália, o Mediterrâneo era conhecido, o norte da África era conhecido, a Inglaterra, a Grã-Bretanha. Vocês vejam que aqui o mapa da África está completo. Embora ele fosse, a maior parte do continente africano fosse desconhecido dos europeus na época. Então, os mapas eram completos. Então, eles preenchiam esses mapas, com o que eles achavam que sabiam. E o raciocínio era a priori. Né? Inclusive, assim, regiões aqui no interior da África, sobre as quais os europeus nada sabiam, está cheio de detalhezinhos, né? No mapa. Agora, vocês comparem esse mapa com o mapa de logo depois do século XVI. Okay? Esse primeiro mapa é de 1459, o segundo mapa que eu vou mostrar é de 1525. Esse é um mapa agora da Revolução Científica. Esse é um mapa incompleto. Então, vocês vejam aqui, aqui tem a costa das Américas, né, conhecidas, a África, o continente africano, pelo menos as costas do continente africano foram mapeadas, mas aqui tem partes em branco. Essa é a novidade. É um mapa incompleto. Então, o empreendimento científico é um empreendimento que supõe a nossa ignorância. Diferente da atitude assumida nos empreendimentos assim, de tipo metafísico, em que se supõe que o essencial é conhecido. E que a gente não conhece os detalhes. Mas os detalhes a gente pode deduzir das essências de Deus, do homem, da sociedade. Isso a gente conhece. Então a gente tem sistemas metafísicos que nos dizem isso. Eu lembrei agora da afirmação dele. Mas era algo mais ou menos da minha de que a ciência contemporânea dessa, então, tem por objetivo, na verdade, o poder. Estou intrigado por isso. O objetivo da ciência é o quê? Poder. É o poder. O controle, né? O controle, sim. O controle sobre... Não produção de conhecimento. Uma das coisas que se quer é o controle do futuro, de predições, o controle da natureza. Sim, existe um interesse tecnológico, né, nisso. Isso é verdade, isso é inegável. Uma das razões pelas quais se investe tanto aqui, na universidade mesmo, se investe na ciência, são os resultados tecnológicos da ciência. A maior parte do dinheiro
para pesquisa vai justamente para essas áreas mais tecnológicas. Isso é inegável. Existe um interesse nisso. Então, eu acho que não está equivocado. Claro, não é a única coisa, né? Existe uma vontade de conhecer, curiosidade, isso é um outro aspecto da ciência. Mas é inegável que exista uma dimensão assim, tecnológica e de vontade de controle da natureza, que é permitido pelo uso da ciência. Então, tem uma visão de mundo que vem junto com isso aí, tu entende? Esse que o Harari argumenta aqui, uma concepção de mundo que vem junto com a ciência. E isso é explorado, especialmente por aqueles autores, por exemplo, Heidegger, que eu mencionei em outra aula, né? Tem uma certa visão de um mundo que vem junto com o empreendimento científico, em que a gente trata as coisas como objetos. E o Heidegger enfatiza muito isso. Ele diz, essa não é a única maneira de se relacionar com o mundo ao nosso redor, existem outras maneiras. Por exemplo, a gente não se relaciona uns com os outros como objetos. Eu não te trato como objeto, nem tu me trata como objeto. Eu te trato como uma pessoa, como um ser humano. Isso então, se eu te tratasse como um objeto, tu ia ficar indignado. Tu ia se sentir indigno. Ninguém gosta de ser tratado como objeto. Os seres humanos não gostam de ser tratados como objetos. Então, ou a gente trata esses objetos aqui, isso aqui, essas coisas aqui, como instrumentos, Heidegger diz, e não como objetos. Não como objetos de investigação científica. A gente não se relaciona com isso aqui em razão das suas propriedades. A gente se relaciona com coisas desse tipo em razão da sua utilidade. Então, se está escrevendo, quando uma caneta está escrevendo, quando um martelo está funcionando bem para martelar, o martelo é invisível para mim. Eu não presto atenção. Eu não presto atenção no computador aqui, se ele está funcionando bem. Eu só presto atenção no computador quando ele começa a dar problema. Eu sei o que tem de errado no computador. Não sei o que. É uma porcaria, uma marca ruim, isso, aquilo. Mas se ele está funcionando bem, eu vejo através dele para o objeto do meu interesse. E a minha atenção não fica focada no computador. A mesma coisa caneta. Se a caneta está escrevendo bem, eu não estou prestando atenção na caneta. A atitude científica é uma atitude... A concepção científica é uma concepção particular, é uma maneira particular da gente interagir com os objetos ao nosso redor. E existe um preço a pagar por elevar essa maneira de se relacionar como sendo a maneira standard, a maneira que é o que muitos filósofos fazem, né? Então, Descartes fez isso. Os positivistas que nós vamos ver em seguida fazem isso. A maior parte da... Então, essa é algo que a gente tem que levar em consideração. Tá. Sim? Bom, eu estou passando um trabalho para vocês, para ser feito em casa. Esse trabalho é para entregar na semana que vem. Vocês vão ler os 3 capítulos. Em vez de ter aula, vocês vão fazer isso. Vocês vão ler 3 capítulos. Não são muito compridos. E vão responder 3 perguntas. Então, são perguntas que vocês vão ter que desenvolver um pouquinho. Mas uma página, assim, dá para responder cada uma. E aí, nesse dia, na quarta-feira, eu vou estar na minha sala. Se vocês quiserem falar sobre o trabalho, se tiverem alguma dúvida, estou ali à disposição. Mas, tá? Então, vai ter atendimento individual nesse dia, não uma aula aqui. Então, alguém tem alguma questão ainda sobre indução, aquelas coisas que eu falei na aula passada, sobre o holismo, experimentos cruciais? Alguém me escreveu dizendo que o texto do Okacha, o raciocínio científico, não estava conseguindo baixar da página. Eu conferi, está baixando normal. Eu botei ele no Dropbox agora, tá? Para quem não conseguia acessar ele ali no online, tem no Dropbox também. E eu estou indicando também alguns outros livros. Então, esse livro aqui, que eu mencionei na aula passada, esse livro aqui é do Paulo Abrantes, Método e Ciência. É um livro muito bom de introdução a filosofia da ciência, tá? Eu estou indicando, tem um capítulo dele que trata dessas questões de indução, o problema da indução, tipos de indução. Eu estou indicando ele, só que eu não tenho cópia PDF. Então, vamos ver, depois eu vou tentar ver como é que a gente consegue disponibilizar isso. Eu não sei se a biblioteca já comprou esse livro, eu pedi para eles comprarem, eu não sei se tem, tá? Paulo Abrantes, está aqui na página da disciplina, tá tudo indicado ali. E também um capítulo do Godfrey Smith, 2 sessões, na verdade, curtas, Godfrey Smith, sobre isso. Então, então vamos adiante. Hoje a gente vai... Sim? A respeito do problema da indução, eu entendo porque que ele é um problema no sentido de ele ser menos fala que é dedutivo, né? Não tem prova nenhuma, não tem prova, é só para Hume. Essa é a minha dificuldade.
Ele disse que não é racional e qual é o entendimento do que é racionalidade para ele? Quer dizer que não é racionalidade. Isso é uma... Sim, racionalidade. Pô, isso aí é uma questão difícil. Ok, não tem dele prova. Porque, assim, não é racional de forma... Claro, porque para o Hume argumenta o seguinte: o Hume é um filósofo antimetafísico, tá? Então, muitas das concepções que a gente vai ver depois, que são adotadas pelos... Ele é um filósofo empirista e antimetafísico. Algumas das concepções que foram adotadas pelos positivistas lógicos retomam algumas posições de Hume. Que o Hume diz o seguinte, olha, no Tratado da Natureza Humana e em outros livros também, todas as verdades, se a gente juntar todas as verdades que nós conhecemos, elas caem em duas categorias, só duas categorias. Ou são relações entre ideias, o que a gente chama de relações entre ideias. Hoje, talvez algumas pessoas diriam assim, verdades analíticas, tá? Então, tipo, quadrados têm 4 lados, triângulos têm 3 lados, solteiros são não casados. Estou relacionando duas ideias. E para eu saber que esses enunciados são verdadeiros, eu só preciso saber do que eu estou falando, ou conhecer essas ideias. Então, se eu sei o que é um quadrado, eu sei que quadrado tem 4 lados, né? Está contido na ideia de quadrado ter 4 lados. Então, eu só estou relacionando duas ideias, ele diz. Então, esse é um tipo de verdade. Outro tipo de verdade é o que eles chamam de questões de fato. Hoje a gente chamaria, né, verdades empíricas. Então, questões de fato são assim, aqui tem uma caneta, aqui tem um relógio, aqui tem um computador. E essas a gente conhece por experiência, por observação, por experiência direta, por observação, tá? Então, o domínio do conhecimento, da racionalidade, para Hume, pelo menos a racionalidade teórica, está restrito a esses dois tipos de verdade. Então, agora, nós podemos fazer raciocínios relacionados entre ideias. Nós podemos, a partir de certas experiências, certas observações, inferir outras. Mas essas inferências, agora, elas são só possíveis se elas estão baseadas em relações entre ideias. Porque, por exemplo, assim, eu posso, por exemplo, do fato de que tem 2 canetas e um relógio aqui sobre a mesa, eu posso inferir que existem pelo menos 3 objetos sobre a mesa. Tem esses 3. Mas isso é uma relação entre ideias. Tem 1, 2, 3, então tem pelo menos 3. Né? Mas isso vale em geral para ideias. Então, esse é um raciocínio de tipo dedutivo. Agora, os raciocínios de tipo indutivo, a conexão entre as ideias não é necessária. A conexão entre, por exemplo, o Hume dá um exemplo assim, quando a gente vê uma fumaça, a gente infere que tem fogo. Eu vejo fumaça, infiro que tem fogo ali. No meio do mato tem fumaça saindo lá sobre as árvores, está pegando fogo lá. E o Hume diz, mas essa conexão não é necessária. Ela está baseada não num raciocínio dedutivo, mas em experiências passadas nossas, em que a gente associa. A gente vê sempre que a gente vê fumaça, a gente vê fogo, fumaça, fogo, e a gente associa as duas coisas. Então essa é uma inferência que a gente faz, que está baseada numa espécie de projeção psicológica, uma expectativa psicológica subjetiva, e não na conexão necessária entre o fogo e a fumaça, porque na verdade, se há ou não conexão necessária entre fogo e fumaça, a gente não faz a menor ideia, porque a gente não conhece a conexão. A gente tem simplesmente uma associação. Fogo, fumaça. Mas quem me garante que não pode haver fogo sem fumaça, ou fumaça sem fogo? De fato, pode haver. Então, a inferência nesse sentido não seria assim racionalmente aceitável. Agora, o que significa ser racional? Tem uma concepção exigente, né, que eu estou atribuindo aqui, uma concepção exigente de racionalidade, em que é a concepção tradicional, né? As verdades racionais têm que ser necessárias, a conexão entre uma verdade e outra tem que ser necessária, se a referência for racional. Mas é claro, a gente pode agora mudar um pouco o nosso conceito de racionalidade, e essa foi a tendência, né,
desde o início da Revolução Científica, houve assim, muita discussão sobre isso, porque ninguém sabe direito. Nós não temos uma definição de racionalidade. Nós não temos um critério claro para dizer quando que um pensamento, uma atitude, uma inferência é racional ou não. O que a gente tem, então? A gente tem as regras da lógica, a gente tem as regras da matemática, a gente tem as regras da ciência. Mas onde é que termina a racionalidade? Onde começa a arbitrariedade, ou a loucura? Isso não está claro. Então, a palavra racionalidade, ela não é muito útil, tu entende? Para separar fenômenos. Eu acho que a gente tem um conjunto de atividades dispersas. Então, o mais importante não é se é racional ou não. Tá? O mais importante é que o tipo de inferência que a gente faz quando a gente faz uma indução é diferente do tipo de inferência que a gente faz quando a gente faz uma dedução. As deduções, as regras são puramente formais. E se a inferência é válida, nós sabemos quais são nós temos regras claras que nos dizem quando uma inferência é válida e quando ela não é válida. E essas regras são formais, quer dizer, independe do conteúdo ali que está sendo tratado. As pessoas que tentaram desenvolver algo assim para a indução, então os positivistas lógicos tentaram isso, e tem um capítulo do livro de introdução à filosofia da ciência, do Carnap, é um livro que ele escreveu que se chama Fundamentos Filosóficos da Física, que às vezes é apresentado, tem edições que chamam esse livro, é o mesmo livro, tá? Tem algumas edições que é Fundamentos Filosóficos da Física, e tem outras edições, umas edições mais recentes que chamam de Introdução à Filosofia da Ciência, mas é o mesmo livro. E nesse livro o cara apresenta a concepção dele de indução, de lógica da probabilidade, e aí vocês vão ver que ele tem ali um projeto, né, de criar uma lógica formal da probabilidade, da indução, e esse foi um projeto difícil, então nós vamos ver mais adiante algumas das dificuldades com esse projeto. Uma dificuldade nós vamos ver que foi duas, aliás, uma do Hempel e outra do Goodman. Tá? Mas o mais importante não é isso. Isso que eu acho, assim, a palavra racionalidade, ela não... Essa é a minha opinião agora, tá? Mas minha opinião baseada na minha experiência lendo sobre esses assuntos. Mas assim, é só uma opinião. Né? Eu acho que a palavra racionalidade é usada de maneira muito frouxa, muito vaga, e não é muito útil para distinguir fenômenos assim de conhecimento, nem fenômenos psicológicos. E ela, de fato, não é uma palavra que é muito usada, por exemplo, na psicologia. Eu acho que não é à toa. Porque na psicologia mesmo, a gente tem aquela concepção tradicional de que a racionalidade ela é mais abstrata, ela é necessária, ela está desligada das emoções, e que ela não é sentimental, que ela é objetiva, que ela é, de certo sentido, mais fria, né, do que as atitudes mais sentimentais e emocionais. E os resultados, assim, ou as teorias recentes da mente, sobretudo, assim, esse pessoal da ciência cognitiva, da neurociência, também da psiquiatria, também da psicanálise, eles negam isso. Então, se vocês forem pegar, assim, o que vem sendo escrito sobre isso nos últimos 40, 50 anos, tudo vai no sentido oposto ao que se supunha antigamente. A conexão entre a gente não tem muito como separar emoções e sentimentos do pensamento abstrato. E quando elas estão muito separadas, o que a gente tem é loucura, ou sociopatia, psicopatia, autismo, entende? E aí a gente agora fica tentado a dizer, não, esses caras aqui não são racionais, são irracionais. Né? Então, tem uma conexão bem íntima entre esses fenômenos. Tá? Então, um autor que escreveu explicitamente sobre isso é o Antônio Damasio. Um livro dele que se chama O Erro de Descartes. O erro de Descartes é esse, é de separar a razão pura, abstrata, dos sentimentos e das emoções. O Damasio não tem como fazer isso. Se tu fizer isso num ser humano, o que tu vai ter é irracionalidade. E ele argumenta aí empiricamente, tá? Baseado em experimentos empíricos.
que ele fez com pessoas e tal. Mas então a atitude de Hume com relação à indução é essa, a gente faz isso, faz parte da natureza humana, e a gente não tem muito como deixar de fazer isso também, tá? Mas quando a gente faz uma indução, a conexão entre as premissas e a conclusão não é necessária, uma conexão baseada em expectativas subjetivas, certo? Então, por isso é que algumas pessoas tendem a dizer, por exemplo, o Popper, mais tarde, diz, não, isso aqui não é racional, é uma ilusão, não faz parte da metodologia da ciência. Eles dizem por causa disso, porque se espera da racionalidade, ou se esperava tradicionalmente da racionalidade, uma conexão necessária, objetiva, não subjetiva. Com o passar dos anos, foi ficando cada vez mais complicado conceber a racionalidade dessa maneira, tá? Mas existe uma distinção entre os dois tipos de procedimentos, tá? E isso aqui é um ponto importante aqui. Então, tá. Alguma outra questão ou comentário? Então, vamos adiante, então. Eu vou falar hoje sobre a chamada tese da impregnação teórica das observações. Então, o nosso ponto de partida aqui são duas concepções da observação. A gente tem uma concepção clássica da observação, isso aí vocês vão encontrar nos autores antigos, por exemplo, em Aristóteles, vocês vão encontrar em autores medievais, vocês vão encontrar em autores modernos, como Locke. E a concepção tradicional, antiga, de observação é uma concepção em que aquilo que nós chamamos de percepção ou observação é causado de fora para dentro. Então, existem alguns eventos, por exemplo, que tem uma árvore, né, essa árvore ela interage fisicamente com o meu corpo de alguma maneira, através da luz, por exemplo, através do toque, e isso causa uma impressão no meu corpo, tá? Nos olhos, no tato, no olfato, e essa impressão é transmitida pelo corpo à mente. Então a gente tem uma relação causal aqui, então tem uma relação aqui nos olhos, pode projetar em vários sentidos, mas existe uma relação causal aqui de fora para dentro. E essa é uma relação unidirecional. As coisas lá fora causam impressões na nossa mente. As coisas fora da mente causam impressões na nossa mente. E aí tem várias concepções que se desenvolveram ao longo da história para explicar isso, né? Como é exatamente que se daria essa interação. Essa foi a concepção que prevaleceu na maior parte da história da filosofia ocidental, da nossa tradição. No final do século XIX, início do século XX, isso começou a mudar, com diversas pessoas assim questionando isso, né? E um grupo de pensadores que fez isso de maneira bem assim explícita foram os fenomenólogos. Em particular, um sujeito chamado Husserl, não um teatro de elaboração, tá? Mas era um Husserl. E eles começaram a depois vocês vão encontrar essas concepções sendo retomadas em Heidegger e também em Merleau-Ponty. Uma tradição forte dentro da fenomenologia em que se questiona essa concepção tradicional da percepção e o que esses filósofos aí disseram é que existe a relação causal aqui, ela não é unidirecional, mas existe uma relação, uma interação aqui nos dois sentidos. Quando eu entro nessa sala aqui, eu não apenas recebo informações de fora que causam impressões na minha mente, mas eu já venho para essa sala aqui com certas expectativas prévias e eu projeto essas expectativas na sala. Então, a imagem resultante, a imagem mental que eu formo dessa sala, a minha experiência dessa sala, não é formada apenas
pelo que a sala me apresenta, mas também pelo que eu projeto na sala. Então existe uma interação assim nos dois sentidos. Isso que a gente chama de experiência sensorial, em particular da percepção observacional, é produto dessa interação. Essa tese, essa concepção foi mais tarde adotada, ou enfim, testada empiricamente na psicologia. E teve várias escolas assim, de psicologia que se buscaram testar isso. Uma delas é a chamada escola do Neuroloop. Um tipo de experimento, por exemplo, que eles fizeram é um experimento científico famoso em que tu apresenta para as pessoas um objeto conhecido ou um ambiente conhecido com aspectos diferentes e ver a reação que isso causa. Então, por exemplo, um experimento que dá para fazer é a gente entra aqui nessas salas, né, diariamente. Agora a gente faz o experimento e a pessoa sai da sala, quando ela volta, as cadeiras estão todas grudadas no teto, mesa, cadeira, tudo grudado no teto, tudo de cabeça para baixo, as luzes estão no chão, né, tá tudo virado. Qual é a reação das pessoas, então, nesse caso? Então, para muitas pessoas, a reação é de desorientação, de perda de equilíbrio. Por que isso? Porque a expectativa dela foi radicalmente quebrada. Então, se a percepção, se a experiência fosse formada exclusivamente de fora para dentro, não deveria haver esse efeito, né? O efeito deveria ser, estou vendo as coisas tudo de cabeça para baixo. Mas não é só esse o efeito que tem. Tem um efeito de desorientação. Não sei direito o que está acontecendo, não sei o que eu estou vendo. Fica tonto ou cai. O Thomas Kuhn menciona alguns exemplos dele, vocês vão ver no livro dele, alguns experimentos desse tipo em que parece haver impregnação teórica das observações. Então, um experimento que ele faz, que ele menciona, que é desse grupo de pesquisadores, New Look, tu dá cartas, pega um baralho comum de cartas e começa a dar as cartas para a pessoa e pede para ela dizer que carta é. Certo? É uma rainha de ouro, é um 9 de paus, assim, a pessoa vai dizendo. Quais são as cartas? Ela é pela ação de dar uma carta alterada. Por exemplo, o ouro, em vez de ser vermelho, é preto. Carta de ouro, em vez de ser vermelho, é preto. Enfim, tem alguma alteração desse tipo, tá meio estranho. Então, inicialmente as pessoas... Enfim, as reações das pessoas são variadas. Algumas dizem, acham que está meio estranho, mas dizem, não, isso aqui é ouro, ou é prata, mas está meio estranho. Outras dizem assim, mas eu não sei que carta é essa daqui. Então, tem uma reação de estranhamento ali. Então, a reação das pessoas não é simplesmente relatar o que elas estão vendo, que seria o que seria esperado se a percepção fosse apenas uma impressão vinda de fora para dentro. Então, vem de fora, eu vejo uma coisa, por mais estranho que seja, eu relato aquilo, mas a pessoa não consegue relatar direito. Ela tem uma sensação de desorientação, de estranhamento, e às vezes ela não sabe mais o que está falando. Tá? Outro exemplo, uma outra pesquisa que é mencionada pelo Kuhn, é o de uma pesquisa que foi feita com moedas. Então, pega e dá moedas para o indivíduo, dá uma moeda de vários tamanhos, valores diferentes. E aí, tu pede para essas pessoas marcarem numa maquininha o tamanho da moeda. Ok? Então, uma maquininha que tem uma tela, tem uma luz, uma tela e um diafragma. Nem tem naquelas máquinas de fotografia antigas, sabe, que tu vai abrindo e fechando o diafragma, e aí tu vai abrindo e fechando aquele diafragma com um botãozinho aqui do lado que vai girando, vai aumentando o diafragma e vai aumentando a projeção da luz, do círculo de luz na tela. E aí a pessoa tu mostra a moeda para ela pega a moeda, depois larga a moeda e marca ali depois o tamanho da moeda na tela, e as pessoas medem o tamanho dessa moeda, certo? Então, é para medir. Aí tu faz esse mesmo experimento com moedas e com cartolinas, pedaços de cartolina do mesmo tamanho das moedas.
E o que eles notaram é que em geral tem uma tendência das moedas mais valiosas parecerem maiores para os indivíduos. Então, os indivíduos, quando vão marcar o tamanho da moeda na tela, eles tendem a aumentar o tamanho da moeda, se ela for uma moeda, quanto mais valiosa ela for. E esse efeito, eles notaram, varia conforme a classe social, e especialmente com crianças pobres, tá? Com crianças pobres tendem a aumentar mais o valor, o tamanho da moeda, relativamente ao tamanho da cartolina. As pessoas, quando estão tentando reconstruir na tela o tamanho de uma cartolina, elas acertam mais do que quando estão tentando reconstruir o tamanho de uma moeda. Então, é como se a moeda parecesse maior para o indivíduo do que a cartolina, embora são do mesmo tamanho. Então, isso aí foi interpretado nessa época como um indício de que a percepção não é apenas percepção, é uma mistura de expectativas com o ambiente externo. Tá? Outro indício que outros indícios que foram relatados vêm da literatura especificamente de filosofia da ciência, em particular dos escritos de um sujeito chamado Norwood Russell Hanson. Deixa eu só mostrar aqui para vocês antes de passar adiante. Aqui está a página do Simon's Lab, um laboratório de pesquisa sobre ilusões de ótica. E esse aqui é o vídeo dos gorilas, aquele. Né? Todo mundo já viu esse vídeo? Quem não viu, veja, tá? E agora eu vou mostrar para vocês que é uma versão mais recente desse mesmo experimento. Então, peço que vocês prestem atenção aqui. The monkey business illusion. Conte quantas vezes os jogadores usando a camisa branca passam a bola, tá? Contem aí quantas vezes. Camisa branca, quantas eles passam a bola? The correct answer. Acertaram? 16? Todo mundo acertou? O que mais vocês viram ali de estranho? O gorila, tá? Claro, porque todo mundo sabe que isso aqui é o experimento do gorila, né? Todo mundo estava esperando isso. O que mais que tem ali, além disso? O que mais que aconteceu de estranho ali? A cortina mudou de cor. Alguém mais viu isso? Não viu? A cortina mudou de cor. O que mais que aconteceu ali? O que mais? Um dos jogadores saiu do jogo. Tá? Prestem atenção. Sim. For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half missed the gorilla. Tá? Metade das pessoas que nunca viram esse vídeo não veem o gorila. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? A cortina mudou de cor e uma jogadora Let's de camisa rewind preta and watch it again. saiu do jogo. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the Saiu curtain is changing from red to uma gold. jogadora de camisa preta saiu ali, vocês viram? Ficou só 2 no final. Ficou só 2. Yeah. When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. Certo? Então, isso é atenção seletiva, né? Sim. A nossa atenção está sempre focada em um objeto um conjunto de ações muito pequenas no nosso campo visual e o resto é meio que preenchido pelo cérebro. Então, tem gente que estima que a nossa atenção está focada assim num espaço desse tamanho, assim, do nosso campo visual. E o que acontece é assim, a gente tem uma imagem aqui, né, da sala, e essa imagem ela é mantida fixa pela mente, a menos que alguma coisa chame a nossa atenção. Por exemplo, agora uma pessoa passou ali na rua e eu olhei para lá. Sempre que a gente tem movimento, ou barulho, alguma coisa diferente acontecendo, a nossa atenção se move para lá. Mas, quando a nossa atenção está focada para lá, isso aqui agora está meio obscurecido, meu campo visual, isso aqui vai sendo preenchido pelo cérebro. Ok? E então, é como essa regiãozinha aqui do campo visual vai sendo atualizada, mas o resto é mantido fixo pelo cérebro. Então, não é assim tudo, em toda essa imagem que causa essa imagem. A imagem mental que a gente tem, que a gente forma, é boa parte produzida pelo próprio cérebro, que vai se atualizando à medida que as coisas forem chamando a atenção.
Então, se tu dirige a tendência, esse é a base, né, é a ciência daqueles truques de mágica, né? O mágico faz assim com a mão, mas tem uma coisa acontecendo aqui do outro lado que ele não está prestando atenção. E a nossa percepção visual funciona basicamente dessa maneira. Então, outro conjunto de fenômenos para os quais se aponta mostrar esse tipo de impregnação teórica, ou aparente impregnação teórica, são essas figuras ambíguas, né? Isso aqui é um pato, é um coelho. Então, para pessoas que nunca viram um pato, mas convivem com coelho, isso aqui é um coelho. Para pessoas que nunca viram um coelho, isso é um pato. E assim por diante. E a gente consegue alternar a nossa percepção de um para o outro, certo? Todo mundo vê pato, coelho. Então, se tu se concentrar aqui, tu vai ver um coelho. Se tu se concentrar aqui, tu vai ver um pato. E olha só que interessante essa pesquisa aqui que foi feita. As crianças testadas no domingo de Páscoa têm maior probabilidade de ver um coelho. Se é domingo de Páscoa, elas em geral veem um coelho. E enquanto que as que foram testadas num outro domingo, em outubro, tenderam a ver um pato. Isso é uma pesquisa que foi feita aí, provavelmente nos Estados Unidos. Então, a figura ambígua, a nossa percepção varia conforme o contexto, e o contexto, em parte, determina as expectativas que a gente tem, o que a gente espera encontrar naquele contexto. Por que isso é relevante para a ciência? Os cientistas também têm expectativas. E as expectativas dos cientistas variam, ou são em boa medida determinadas, pelas hipóteses que eles julgam verdadeiras. Então, existe uma expectativa inicial do cientista de que certas hipóteses serão verdadeiras e outras serão falsas. E isso determina, em parte, ou modifica, em parte, a percepção do cientista com relação ao teste das hipóteses. Então, a ideia de que a gente pode usar o teste observacional como um teste objetivo e neutro para testar uma hipótese fica sob suspeita. Porque se a observação do cientista é em parte determinada pelas suas expectativas iniciais, então o teste, existe uma certa circularidade no teste, entende? Ele postulou uma certa hipótese, agora ele espera encontrar certas coisas e a tendência dele vai ser justamente encontrar aquilo que ele está esperando encontrar. Então fenômenos desse tipo foram bastante explorados por esse sujeito chamado Norwood Russell Hanson. E então ele diz: isso que a gente chama de observação é um fenômeno global, mental, não é um fenômeno localizado, não é um aspecto meu, não é como um registro fotográfico, não é como o gravador aqui dessa sala, né, que está captando aí todos os sons indiscriminadamente. Não é assim que funciona a nossa percepção. A nossa percepção é seletiva. E a seletividade varia conforme a atenção, e a atenção varia conforme as experiências passadas. São pessoas como um todo que veem, não os olhos. Não são os olhos que veem, mas as pessoas. E então tem toda essa psicologia, essa emocionalidade que se leva em consideração. Então essas observações do Hanson sobre a percepção colocaram em dúvida, né? Para muita gente colocou em dúvida, na década de 60, a possibilidade da ciência satisfazer aquelas expectativas que se tinha antigamente de racionalidade e objetividade. O que se esperava tradicionalmente da ciência eram critérios racionais, objetivos, neutros, com relação a crenças, a predisposições, a expectativas, para a decisão de hipóteses. A ciência, então, teria justamente seria capaz de nos fornecer critérios de decisão que a metafísica, tradicionalmente, ou pelo menos, se mostrou assim, tradicionalmente incapaz de fazer, né? E a ciência poderia ir de teste, critérios de decisão científica seriam as observações. Então, mas se as observações são impregnadas, então a objetividade da própria ciência está em questão.
E para muitas pessoas, esses resultados de psicologia sugeriam uma espécie de relativismo na ciência. Então, o que os cientistas fariam não era mostrar hipóteses, não era elaborar hipóteses e depois testar a sua verdade, porque no próprio teste haveria um enviesamento inevitável. Então, muita gente interpretou esses resultados como sugerindo o relativismo nas ciências, que eu não tenho nunca como mostrar que uma hipótese científica é verdadeira. Se um outro indivíduo tem uma hipótese radicalmente distinta, ele vai tender a interpretar os fenômenos da natureza de maneira radicalmente distinta, e eu não vou ter um critério comum para mostrar quem está certo e quem está errado. Então, esse foi um problema que foi apresentado na ciência. Olhem, por exemplo, aqui tem uma passagem de um autor dessa época que percebe esse problema justamente dessa maneira que eu estou colocando. Se ver é carregada de teoria ou impregnada de teoria, se a percepção visual é carregada de teoria, no sentido descrito por Hanson, então os proponentes de duas teorias diferentes não podem observar as mesmas coisas como parte de um esforço para resolver suas diferenças. Não compartilham observações neutras capazes de decidir a questão. Julgar uma teoria como superior à outra com base em um apelo à observação está sempre fadado, portanto, à petição de princípio. Certo? Então não tem como sair desse círculo. E para muitas pessoas o Kuhn faz um uso extenso desses fenômenos na argumentação deles, vocês vão ver, tá? Então, o Kuhn diz que esse tipo de fenômeno é particularmente visível nos períodos de revolução científica, porque eu tenho concepções muito grandes, muito gerais sobre a natureza em conflito. Como a gente viu antes ali, nas aulas passadas, a concepção ptolomaica e a concepção copernicana são concepções muito gerais, e os mesmos fenômenos são percebidos por adeptos dessas duas hipóteses, são interpretados de maneiras diferentes. Então, a gente olha para a Terra e para os ptolomaicos é evidente que a Terra está parada, porque olha aqui, eu largo um objeto, aqui ele cai em linha reta, não tem um vento vindo na minha direção, coisa assim. Para os copernicanos, todo o movimento é relativo. Então, a razão pela qual isso aqui cai em linha reta é porque isso aqui está se movendo junto com a Terra. Certo? Então, relativamente à Terra, de fato, era de se esperar que caísse em linha reta. Mas para eles, todo movimento é relativo. Então, eles usam conceitos diferentes de movimento. Os ptolomaicos usam um conceito absoluto de movimento. Os copernicanos usam um conceito relativo de movimento. Mover-se relativamente a um ponto de referência. Então, as mesmas observações podem ser interpretadas de maneiras diferentes e não tem como resolver uma disputa quando a sua natureza é muito profunda. Tá? Algumas das coisas que Kuhn escreveu sobre as revoluções científicas sugeriam justamente isso, porque o Kuhn diz que durante um período de revolução científica, justamente uma das coisas que é alterada é essa maneira de perceber o mundo, a maneira de resolver problemas científicos. Tu troca um paradigma, ele diz por outro, um modelo de resolução de problemas por outro modelo de resolução de problemas. Então a tua concepção geral de mundo se altera e, portanto, a tua descrição dos fenômenos da natureza também se altera. Então, o Kuhn dá vários exemplos disso no livro dele. Um deles é um exemplo com relação à descoberta de Urano, do planeta Urano. Então, antes do desenvolvimento de telescópios, os planetas conhecidos eram Mercúrio, Marte, Vênus, Terra, Júpiter e Saturno, Sol. E depois, com o desenvolvimento de telescópios, outros planetas começaram a ser descobertos. Mas assim, ninguém achava que havia. Vocês pensem, desde a antiguidade ninguém sabia desses outros planetas. Não havia expectativa de que haveriam outros planetas. Então, quando os primeiros astrônomos observaram Urano, eles não acharam que era um planeta. Eles acharam que era um meteoro mas era um meteoro, começaram a observar, mas esse meteoro está se comportando como um planeta, mas tem alguma coisa errada aqui. Não é um planeta, é um planeta. Então, inicialmente, as pessoas,
como não havia expectativa, as pessoas não estavam abertas, a mente delas não estava aberta para perceber aquele fenômeno como sendo a manifestação visual de um planeta. E, bom, mas aí isso foi sendo repetido, até que a expectativa, enfim, a confiança da comunidade de astrônomos ali mudou e eles reconheceram, então, Urano como sendo um planeta. E aí o que aconteceu logo em seguida, depois que o Urano foi reconhecido como um planeta? Nas décadas seguintes, muita gente observou meteoros e disse que tinha descoberto um outro planeta. Porque aí a expectativa mudou. Agora não. Bom, tinha um planeta lá e a gente nunca tinha observado, pode ser que tenha muitos outros. Sabe-se lá, vamos continuar observando. E aí muitas outras propostas foram feitas e a maioria delas aí eram hipóteses falsas, certo? Sobre planetas que não existiam. Então, isso o Kuhn usa como um argumento para mostrar que, em parte, né, as observações científicas são moldadas pelas expectativas que eles têm. Então, o que o Kuhn diz? O Kuhn diz coisas que parecem, sugerem algum tipo de relativismo também. Olha só, após uma revolução científica, os cientistas adotam novos instrumentos. Né? Por exemplo, antes da Revolução Copernicana, ninguém usava telescópio na astronomia. Depois da Revolução Copernicana, se passou a usar telescópio. E passam a ver coisas novas e diferentes quando, empregando instrumentos familiares, olham para os mesmos pontos já examinados anteriormente. Se a tua concepção da natureza muda, então agora tu pode olhar para as mesmas coisas e descrever aquilo de maneira diferente. Na medida em que seu único acesso a esse mundo dá-se através do que vem e fazem, podemos ser tentados a dizer que após uma revolução científica, após uma revolução, os cientistas reagem a um mundo diferente. Essa é uma passagem famosa e bastante polêmica do Thomas Kuhn. É como se o próprio mundo mudasse. A percepção dos cientistas é modelada por um paradigma que é um pré-requisito para a própria percepção. O que um homem vê depende tanto daquilo que ele olha, como daquilo que a sua experiência visual, conceitual prévia o ensinou a ver. Tá? Então isso aqui foi interpretado como uma espécie de relativismo por algumas pessoas. E houve uma grande discussão, então, a partir desse livro. Eu não sei se pronuncia o filósofo que ele da religião, eu não vi, assim, eu só sei por cima das coisas que ele trata, mas ele se baseia também em filosofia ciência, porque eu estou relacionando com várias coisas que ele defende, dá para ter bastante embasamento com várias discussões da filosofia da ciência. Mas eu sobre a perspectiva penso... religiosa, né? Porque ele é um filósofo religioso, né? E ele defende a existência de Deus, e vários dos argumentos dele são bem calcados no quanto é difícil tu conseguir provar qualquer coisa em argumentos de cientificamente, sim. Eu conheço um pouco dos argumentos dele, para falar a verdade. Então eu não sei. Mas traz alguma coisa aí pra gente ver. Eu acho que os argumentos assim dele para a religião cristã, ou para a existência de Deus, não são científicos, não são desse tipo aqui, tá? Mas eu posso estar enganado, eu acho que são argumentos mais metafísicos, a priori. Mas então houve essa leitura do Thomas Kuhn como relativista durante esse período, e outros filósofos, por exemplo, Lakatos, que a gente vai ler depois. Lakatos é um neo-popperiano, tá? A partir da quarta-feira agora eu vou começar a apresentar essas escolas de doutrina sistemática. E o que o Lakatos escreve dessas passagens do Thomas Kuhn? Ele diz assim: emerge então um novo paradigma incomensurável com seu professor, nós vamos ver depois o que significa isso incomensurável. Não existem padrões racionais para a sua comparação. Eu tenho dois paradigmas, duas concepções, duas maneiras de fazer ciência, duas maneiras de resolver problemas, e eu não tenho um método de decisão objetivo, neutro, entre eles. Porque eu não tenho como saber como a natureza é, a não ser olhando para a natureza, testando minhas hipóteses, mas o teste é impregnado, então eu não tenho como objetivamente decidir. Cada paradigma contém seus próprios padrões. A crise leva embora não só as velhas teorias e regras, mas também os padrões que nos fizeram respeitá-las, os valores. O novo paradigma traz uma racionalidade totalmente nova.
não há padrões superparadigmáticos. A mudança é um efeito de adesão de última hora. Assim sendo, de acordo com a concepção de Kuhn, a revolução científica é irracional. É uma questão de psicologia das multidões. Como era de se esperar, o Thomas Kuhn ficou irado com essas críticas aí, né? E ele dedicou o resto da sua vida para mostrar que a concepção dele não tinha essas implicações relativistas ou irracionalistas. Mas ele foi lido dessa maneira na década de 60 e ele é lido até hoje assim. Eu posso mostrar filósofos da ciência para vocês, por exemplo, muito competentes, como por exemplo o Michael Friedman da Universidade de Stanford. Está na bibliografia um artigo do Michael Friedman chamado Kant, Kuhn e a Racionalidade da Ciência. E o Michael Friedman lê o Thomas Kuhn, esse artigo do Michael Friedman é de 2002. Ele lê exatamente dessa maneira. Tá? Então é uma leitura muito comum. Mas ela é negada pelo próprio Kuhn, como nós vamos ver. Então, o que houve? O que houve aqui? Como é que ele deve a própria leitura dele? Como é que poderia ser isso de outro papo? Não, o Thomas Kuhn, ele acha que foi mal interpretado por essas pessoas. Sempre hoje tem a interpretação errada. A interpretação errada, eu vou dizer resumidamente agora, depois que a gente tratar mais detalhadamente do Kuhn, vocês vão ver, tá? O livro A Estrutura das Revoluções Científicas é um livro muito assim, criativo, que resume muitas coisas. Na verdade, muitas das coisas que o Kuhn escreveu ali nesse livro já estavam sendo adotadas por filósofos da ciência de diversos tipos, inclusive por positivistas lógicos, mas ele criou uma síntese ali que foi criativa e foi muito usada. Então, muitas das coisas que ele diz, que ele escreveu, não são exatamente assim tecnicamente precisas. Então, dão margem a leituras variadas, tem ambiguidades. Tá? E uma das coisas que parece que é ambígua no livro é quando ele fala quando ele sugere que depois de uma revolução científica, antes de uma revolução científica, o mundo é diferente. Certo? Porque eu não tenho nenhum acesso ao mundo senão através das minhas teorias, das minhas observações. Então o mundo aparece para mim de maneira diferente do que é. Mas ele sempre, se tu for ler mesmo o que ele escreveu, ele sempre escreveu assim, é como se o mundo tivesse mudado. Os cientistas, é como se os cientistas estivessem reagindo a um mundo diferente. Ele nunca escreveu de fato que o mundo muda, que o mundo é relativo a quem observa, certo? Embora ele sugira, várias passagens sugerem isso. Então, precisa interpretar aquilo. Tem várias interpretações do mundo, tá? Mas como é que ele evita o problema esse do relativismo? O Kuhn diz o seguinte: a gente tem a ciência, para Kuhn, está dividida em períodos de ciência normal e ciência, que ele chama de ciência extraordinária. A ciência extraordinária é o período de crise e revolução. Então, aqui durante o período de ciência normal, a atividade científica é regida por um paradigma, por um modo de resolver problemas. Tem um conjunto de problemas que é considerado relevante por aquela comunidade, sei lá, de astrônomos, da comunidade de químicos, da comunidade de físicos. Tem um conjunto de problemas que é considerado relevante e tem um conjunto de métodos que eles aceitam que é válido para resolver problemas. E tem um conjunto de soluções que são esperadas. E quando se usa um método diferente desses, ou quando a solução é inesperada, então aqueles resultados não são considerados válidos pela comunidade científica, que fogem do que é, digamos assim, prescrito ou esperado dentro daquele paradigma. Mas quando isso começa a acontecer muito frequentemente, a gente tem uma crise. Quando o número de anomalias se acumula dentro de uma disciplina, quando o número de problemas que essa disciplina não consegue resolver, fenômenos que fogem às leis conhecidas. Que foi o que aconteceu com aqueles casos que eu mencionei nas outras aulas, aqui, o problema da velocidade da luz, né, para a física newtoniana. Tinha muita gente que disse que a velocidade da luz não era infinita, que a velocidade da luz é finita. E as soluções newtonianas eram sempre ad hoc,
Aí, tem um vulcão, tem um éter, mas o que é isso? Onde é que está o vulcão? Inventa uma coisa e tem que juntar na outra para consertar. Que nem negócio de ciclo, né? Vai acrescentando, chega uma hora que a comunidade científica começa a perder a confiança. Tem alguma coisa errada aqui, não é só. Tem uma coisa mais fundamental aqui que a gente não está percebendo. Então, esse é o período de crise. E aí acontece uma revolução. E durante esse período de revolução, a gente tem escolas de cientistas competindo para um novo paradigma, que nem uma revolução política, né? Tem partidos ou grupos políticos competindo pelo poder na mudança de regime, que é uma revolução, e isso acontece também na ciência. E aí, o que o Kuhn diz é que nesse período aqui, as escolhas não são regidas, as escolhas científicas não são regidas exclusivamente por observações e inferências lógicas. Elas são regidas também por valores. Só que o que acontece? Ele escreveu quase nada sobre valores. Não escreveu quase nada. Ele enfatizou as diferenças entre isso daqui e isso aqui. E não a continuidade. Tá? Mas, então, nos escritos posteriores, então, para responder essas críticas, o que ele diz é que esses valores aqui, que valores são esses? Valores científicos. São valores que são adotados pela comunidade científica para a construção de novas hipóteses. Então, que é valorizado hoje, por exemplo? A precisão preditiva, a generalidade, a simplicidade de uma hipótese, a fecundidade, quer dizer, se com aquela hipótese eu consigo resolver muitos outros problemas. Às vezes a hipótese nova ela pode ser incoerente, mas ela é fecunda, ela me permite resolver problemas que antes eram anomalias. Quer ver um exemplo de uma hipótese incoerente? Os primeiros modelos do átomo que a gente tem hoje, os primeiros modelos do átomo, então a gente tem o núcleo do átomo e ao redor do átomo a gente tem antigamente as pessoas tinham modelos assim do átomo, que é um bolo de fruta, um bolo de passas de uva, né? Então tem um bolo e ele tem umas passas de uva aqui, os átomos. E aí depois Niels Bohr propôs um modelo do átomo quando tendo assim satélites. Só que esse modelo do Bohr, inicialmente, ele era internamente inconsistente, incoerente, porque Bohr não conseguia explicar por que o elétron não cai, por que ele permanece em órbita, por que ele não, já que tem essa atração aqui gravitacional, por que ele não cai. Então havia incoerências internas ao modelo do Bohr, e o Bohr realmente não tinha uma explicação adequada para isso. Mas o Bohr conseguia, com esse modelo, explicar fenômenos que os modelos antigos não conseguiam. Depois a gente pode dar uma olhada em vários fenômenos que o Bohr conseguiu explicar e que eram relevantes para a comunidade científica daquela época, e os modelos antigos não conseguiram. Ele conseguiu com um modelo incoerente. Então ele acabou sendo adotado, que a coerência é um valor também. Só que tem outros, a fecundidade também é um valor. Então às vezes um valor prevalece sobre o outro. E o que o Kuhn diz é que nesses períodos de revolução, esses valores desempenham um papel mais importante do que eles desempenham no período de ciência. Só que esses valores, eles não são criados arbitrariamente, não é assim, eu acho, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, não é assim, não é qualquer valor que vale. Tem uma lógica aqui também. E o que acontece? Esses valores que são adotados nesse período de ciência extraordinária, eles são valores que são cristalizados no período anterior. Então, nesse período anterior de ciência normal, certos valores vão sendo... A prática científica, os hábitos dos cientistas produzem certas regras de ação, regras de comportamento, que se cristalizam na forma de disposições para agir, que são o que a gente chama de valores. Então, esses valores prevalecem durante o período de revolução científica e balizam as escolhas durante o período de revolução científica. Por isso que as escolhas que são feitas no período de revolução científica não são completamente arbitrárias, não é vale tudo. Elas são guiadas, mas não são determinadas. Essa é a resposta que o Kuhn dá, tentando dizer que não é relativismo, que tem
que as regras não são estritas, não são regras de lógica dedutiva nem nada, mas isso nunca é, nem na ciência normal, e que tem um balizamento ali. Então, que as escolhas não são arbitrárias, são racionais nesse sentido de não serem arbitrárias. Mas ele também questiona essa concepção, né, que a gente poderia dizer assim, mais exigente ou estrita de racionalidade. Então, ele tem uma resposta para isso, tá? Mas, tá bom? Essa concepção de quanto mais simples uma explicação, esse viés mais chance dela estar correta, isso vem da matemática? De onde vem esse... Isso vem da nossa... Isso está mais arraigado. Essa é uma expectativa que a gente tem até na psicologia assim, popular. Não é? A gente tende, na vida cotidiana, a preferir as explicações mais simples. Sabe se tem algum texto ou livro vamos pensar sobre isso, por que a gente tem Tem especulações de tipo de psicologia evolutiva, né? Mas aí são especulativas e depois tem a discussão mais assim abstrata. Do ponto de vista metafísico, abstrato, tu sempre pode questionar, porque a explicação mais simples pode não ser a verdadeira, e às vezes não é a verdadeira, às vezes a explicação mais complexa que é a verdadeira. Mas, se tu não sabe qual das duas é verdadeira, e tu tem e as outras, e no que diz respeito a outros aspectos, elas são iguais, a gente tende sempre a preferir a mais simples. Mas isso não é... Bom, eu não sei, vamos ver, tá? Tem literatura sobre isso, mas esse é um assunto... O assunto dos valores científicos assim, foi pouco explorado no passado, e é um assunto interessante para pesquisar agora. Para explicar um fato, por exemplo, se tem dois modelos. Sim. Só que os dois modelos, ou seja, explicam esse fato. Só que um modelo é mais simples, então é mais aceito o mais simples, geralmente, né? Geralmente, se tudo mais for igual, no que diz respeito à teoria, né? Se elas tiverem o mesmo potencial preditivo, se forem igualmente fecundas, se forem igualmente gerais, então a gente vai tender sempre a adotar o mais simples, sim. Mas, raramente isso acontece, porque em geral se tu tem duas teorias, elas divergem em mais de um aspecto, não só em simplicidade. E nem sempre, tem outro problema também, nem sempre é fácil determinar qual de duas hipóteses ou teorias é a mais simples. Porque muitas vezes o que acontece é assim, tu simplifica um aspecto da teoria às custas de outros aspectos. Por exemplo, tu pode diminuir o número de entidades na tua teoria. Então, o universo tem menos coisas. Tem, digamos... sei lá, não tem matéria escura, não tem isso, não tem aquilo. Mas se tu faz esse sacrifício no número de entidades, geralmente tu tem que acrescentar princípios teóricos que expliquem aqueles fenômenos. Então, geralmente tem uma opção, tu pode aumentar, proliferar a tua ontologia, mas aí tu simplifica a tua cosmologia, ou tu faz o contrário. Então, nem sempre é fácil fazer esse cálculo. Tá? E também, com relação aos valores... A gente não tem uma regra prévia que nos diga quais valores pesam mais ou menos que outros. Esses valores, eles estão cristalizados na prática científica, não está nos manuais, não tem uma regra explícita a respeito deles. Então, isso é uma característica do paradigma. Uma boa parte do paradigma diz respeito, um aspecto essencial do paradigma diz respeito a essas práticas científicas de resolução de quebra-cabeças, e não explicitamente as fórmulas, as frases, as teorias explícitas, o que eles chamam às vezes de matriz disciplinar, tá? Então tem um aspecto do paradigma que não se deixa descrever explicitamente. Vamos ver. Então, o que aconteceu aqui com relação à tese da impregnação teórica? Tem uma discussão sobre a tese da impregnação teórica que tomou um rumo assim, da psicologia da ciência cognitiva, e teve uma outra que foi restrita à ciência. Uma coisa que hoje em dia está claro, na época não estava, é que nessas discussões haviam duas coisas que estavam misturadas.
Uma era a impregnação teórica das observações, propriamente dita. Se a minha experiência subjetiva é impregnada pelas minhas concepções a respeito do que eu estou vendo. E outra é a impregnação teórica dos relatos das observações. Essa é uma tese mais fraca. Né? Será que eu e o Henrique agora estamos olhando aqui para o computador ou para a tela? E será que a gente está vendo a mesma coisa ou estamos vendo coisas diferentes? Isso é difícil de medir, porque eu não tenho acesso à mente, às experiências subjetivas do Henrique, nem ele as minhas, então não tem como comparar diretamente. Então essa é uma tese difícil de ser demonstrada. Então, muita gente, quando está falando desses fenômenos, prefere, quando está fazendo filosofia da ciência, prefere nem tratar disso. Dizer assim, isso aqui não é o que importa. Porque isso diz respeito a um fenômeno subjetivo apenas. E isso é irrelevante para a prática científica. Para a prática científica, o que importa são os relatos de observações. E isso a gente pode comparar. Posso perguntar para o sujeito que está observando, e aí compara a descrição que ele faz com a minha descrição. E os relatos de observações, essa é uma tese agora mais fraca, porque diz respeito à linguagem, e não à experiência subjetiva. Ela é mais fácil de mostrar. E no que diz respeito aos relatos observacionais, a gente tem amplos indícios de que esses relatos são impregnados teoricamente. Porque a linguagem dos cientistas muda. Os cientistas, especialmente quando tem essas grandes transformações. As concepções que os cientistas têm, a linguagem que eles usam para descrever a natureza quando adotam um paradigma, um modelo, é diferente da linguagem que é usada por os adeptos de modelos divergentes. Por exemplo, quando a gente estava vendo antes a evolução copernicana, o conceito de movimento, a definição de movimento para os ptolomaicos e para os copernicanos é diferente. Então, os dois falam de movimento, mas a definição que eles dão de movimento é diferente. Para os ptolomaicos, o movimento é sempre absoluto. Tem a Terra como ponto de referência, não tem movimento relativo a isso ou aquilo. É movimento e acabou. Para os copernicanos, o movimento é sempre relativo. Então, sempre tem que especificar um ponto de referência. Para Newton, espaço e tempo são absolutos. Para Einstein, espaço e tempo são relativos. Para Newton, a matéria é igual, a massa é igual a força vezes a aceleração. A definição de Newton de massa é diferente da de Einstein, que é energia vezes velocidade da luz ao quadrado. Na concepção einsteiniana, tu pode transformar matéria em energia e vice-versa. Pode transformar energia em matéria. Na concepção newtoniana, a quantidade de matéria e a quantidade de energia no universo é sempre a mesma. A matéria se transforma em novos tipos de matéria. Então, na concepção newtoniana, se eu pego e toco fogo aqui nesses livros, a quantidade de matéria resultante vai ser igual à quantidade de matéria inicial. Não vai haver nenhuma transformação de matéria em energia. Na concepção einsteiniana, o Sol está transformando uma parte dessa matéria, brilhando, em energia. E aos poucos a massa do Sol vai diminuir. E no futuro, o Sol vai se extinguir. Então, na concepção einsteiniana é possível converter matéria em energia e energia em matéria. Na concepção newtoniana, não. Então, a gente tem, embora eles usem as mesmas palavras, elas são definidas de maneira diferente, então a linguagem é diferente, vocês entendem? Isso para essas partes das teorias aí, em que há palavras que são as mesmas. E tem algumas palavras que simplesmente deixaram de ser usadas com as evoluções, por exemplo, a noção de éter não se usa mais, não tem éter. Ou a noção de flogisto, da teoria do flogisto, ou aqueles princípios lá da física aristotélica, não se usa mais nada disso. Então tem algumas palavras que deixam de ser usadas. Então, existe uma impregnação teórica dos relatos e das observações, e ela é fácil de observar, é só comparar os relatos de cientistas que adotam modelos muito diferentes. Então, a tese da impregnação teórica dos relatos de observações é difícil de questionar, uma vez que os relatos de observação seriam invariavelmente vinculados a uma linguagem das teorias e hipóteses correntemente aceitas. A descrição dos movimentos planetários, por astrônomos contemporâneos, por exemplo, é impregnada
pelo conceito de movimento relativo, que não era o empregado por astrônomos antigos. A descrição de algo como sendo um fóssil depende de se ter à disposição um conceito de fóssil. O que importa nesses casos é o fenômeno global da percepção e a sua expressão, não é o fenômeno global da percepção, e sim a sua expressão linguística. Mas sobre esse fenômeno, há um consenso na literatura sobre a realidade da impregnação teórica, né, dos relatos das observações, mesmo entre os que rejeitam a atuais mais forte penetrabilidade cognitiva da percepção. Então tem uma outra tese que é mais forte, que é a tese de que não apenas os relatos das observações são impregnados, e isso então afetaria, né, afeta a objetividade das escolhas, que se tu relata de um jeito e relata do outro jeito, qual é a descrição que está correta? Não tem como saber a priori qual é a descrição que está correta. Para saber isso, tem que saber qual é a teoria que está correta. Então, aí tem esse problema, tem maneiras de resolver isso. Mas tem um outro problema, que é um problema agora mais de ciência cognitiva, que é a tese, essa mais forte, da impregnação, não apenas dos relatos, mas da própria observação. E aí também tem uma divergência entre filósofos a respeito disso. E houve um grupo de filósofos que se opôs a essa tese mais forte. Contra o Hanson, acha o Kuhn às vezes parece que ele está falando de relatos, às vezes parece que ele está falando da observação, mas depois o Hanson. Então, isso não tem impregnação teórica da observação ela mesma. Então, uma das pessoas que apresentou um argumento assim muito forte quanto a isso foi o Gianni Fodor e o seu discípulo grego Zenon Pilichin. Eu não sei se você outro dia me disseram que o Zenon Pilichin não é grego, então não sei se é grego. Talvez ele seja de família grega. Mas, enfim, eles até hoje têm essa discussão, está viva até hoje, e o que o Fodor argumentou inicialmente, depois o Pilichin retomou, foi que existem certos fenômenos mentais que sugerem que essa tese é falsa. Um deles é o chamado, é o fenômeno chamado da persistência das ilusões de ótica. Uma ilusão de ótica não deixa de ser uma ilusão de ótica se eu sei que se trata de uma ilusão de ótica. Então o meu saber não produz nenhum efeito na minha percepção. Vocês entendem? Se a percepção fosse sempre impregnada pelas minhas crenças, então o fato de eu descobrir que uma certa percepção é ilusória deveria fazer com que aquela percepção deixasse de ser ilusória para mim. Mas não é assim, né? Aqui tem um exemplo que ele usou bastante, a chamada ilusão de Miller-Lyer. Então, a gente tem aqui duas retas que são exatamente do mesmo tamanho. Essas duas retas aqui são exatamente do mesmo tamanho, mas a de cima parece maior. E mesmo a gente sabendo que elas são do mesmo tamanho, a gente continua vendo elas como tendo a impressão de que elas têm tamanhos diferentes. A gente sabe que o Sol não muda de tamanho ao entardecer. Vai ficando maior, parece maior. Ele sabe disso, mas ele aparece maior para nós. Então, o argumento, o Fodor usou vários exemplos desse tipo, e dizer, olha, se a percepção fosse impregnada teoricamente pelas nossas crenças, tudo que a gente acha que é verdadeiro, então, quando a gente descobre que uma percepção é ilusória, ela deveria deixar de ser ilusória, e ela não deixa. Então, esse é o fenômeno da persistência das ilusões, certo? E o Fodor disse por que acontece então? O Fodor é o autor da tese da chamada modularidade da mente. É a tese segundo a qual a nossa percepção, mas também outras partes da mente, funciona em módulos, tá? E esses módulos são mais ou menos insulados. A gente tem um módulo cerebral que é responsável pelo processamento das informações visuais, outro que é responsável pelo processamento das informações auditivas, olfativas e assim por diante. E o nosso cérebro recebe essas informações do ambiente, processa elas
de maneira independente, e um módulo não afeta o outro. Essa é a tese do Fodor, que os módulos são insulados, que eles não, as informações de um não afetam as informações do outro. E nesse processo, então aqui ó, a parte visual é essa daqui do nosso cérebro, a parte que vem aqui dos nossos olhos, a informação vai lá para a parte traseira do cérebro, e aqui tem camadas de processamento visual, tá? Essas informações estão nesse nível aqui, então tem 3 estágios da percepção visual, isso vai também para os outros, digamos, chamados sentidos. Tem pelo menos 3 estágios. O primeiro estágio é um estágio que eles chamam de pré-perceptual, que é o estágio em que eu dirijo a minha atenção para lá, dirijo a minha atenção para cá, claro que isso aí vai afetar o que eu estou vendo. Se eu fecho meus olhos, eu não vejo nada, né? Então, isso aí não é propriamente perceptual, mas isso para eles é afetado pelas minhas crenças. Porque se eu acho que tem um planeta lá no céu, eu vou fazer uma grande descoberta científica, então eu vou olhar para lá. Isso é de fato afetado pelas minhas crenças. Agora, o que eu vejo, quando eu olho, se eu vejo alguma coisa, eu não vejo nada, ou exatamente o que eu vejo, esse é o estágio propriamente perceptual. E esse estágio, segundo o Fodor, não é impregnado teoricamente. Mas tem um estágio, e esse é o estágio de processamento visual que acontece aqui. Só que esse processamento aqui é inconsciente. A percepção é inconsciente. Depois, essas informações, ou algumas delas, são enviadas para um módulo de processamento central. E aí, as informações visuais, auditivas, olfativas, enfim, tudo, são integradas também com a nossa memória, são descritas numa linguagem, e aí fica tudo embaralhado. E essa parte também é impregnada teoricamente. Então, o Fodor, o que ele fez? Para preservar a objetividade da percepção, ele separou. Tem uma parte que é pré-perceptual. A percepção ela é neutra, certo? E aí depois tem uma parte pós-perceptual. Então, o que o Fodor e o Pellichin disseram? Todos esses exemplos aí que vocês têm aí, ó, moeda, né? Que eram os outros exemplos, a carta, o planeta lá que o sujeito não viu, ou isso viu e não viu, o outro viu e não viu. Tudo isso eu posso explicar em termos de impregnação pré ou pós-perceptual, mas não é propriamente impregnação perceptual. Então eles separaram isso, tá? E aí tem uma discussão grande na literatura para saber se isso está certo ou está errado, porque, é claro, como costuma acontecer na filosofia, sempre tem um corajoso né, que apresenta argumentos excelentes no sentido contrário. E a gente tem bons argumentos no sentido contrário. Então, isso aqui é uma tese essa que está em aberto hoje, em ciências cognitivas, enfim, como não se tem uma resolução empírica disso, a discussão continua sendo um trabalho em termos assim, filosóficos e hipotéticos. Mas a gente tem indícios, né, no sentido contrário da impregnação. Então, por exemplo, qual foi um experimento que foi usado contra um resultado experimental que foi usado aqui contra a persistência das ilusões de ótica. Teve um sujeito que fez uma pesquisa, um grupo, isso é uma pesquisa já mais antiga, tem um argumento e depois tem um contra-argumento. O contra-argumento, já vou antecipar, é que a pesquisa foi mal feita, tá? Mas, enfim, o resultado está lá. Que a metodologia foi meio questionável, sei que, mas, enfim, o resultado que eles obtiveram foi o seguinte, o sujeito, foi um grupo de pesquisadores que testou essa ilusão de ótica aqui em povos diferentes. Eles pegaram e testaram com americanos, adultos, crianças, com, sei lá, pessoas aborígenes australianos, pessoas que moram no interior da África, testaram com europeus, com isso, com aquilo. E aí o que eles descobriram foi que essa persistência, essa ilusão, ela é tanto maior quanto mais industrializado o grupo de pessoas testadas, mais industrializada a sociedade na qual vive o grupo de pessoas testadas. Tá? Então, se tu testa com aborígenes australianos e, sei lá, grupos nômades na África, eles são praticamente
imunes a essa ilusão. Eles não se iludem como nós, com relação também das retas aqui. E aí, qual é a explicação que se dá? É que a gente treinou o nosso olhar para ambientes como esse daqui, quadrados, por exemplo, aqui, ó. Eu olho para lá, aquela parede lá do fundo parece menor que essa daqui. Então, mas eu sei que não é menor, porque eu já estive lá, né? E eu sei que os ângulos são retos, então lá também é ângulo reto, então, embora pareça menor, então eu treino meu olhar. E eu interpreto, faço isso mais ou menos automaticamente. Se a gente cresce em ambientes como esse daqui, a gente educa o olhar e aí a gente fica suscetível a ilusões de ótica como essa daqui. Pessoas que vivem no deserto, no mato, enfim, não vivem em ambientes assim, com muitos ângulos retos, eles não educam o olhar deles nesse mesmo sentido, e eles ficam imunes. Então isso sugere, de novo, é um argumento contra o foda-se, entende? Tá? O outro exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, é o chamado efeito McGurk. Não sei se vocês conhecem isso. Efeito McGurk. Conhecem? Alguém já ouviu falar disso aí? Então vocês prestem atenção aqui, vamos ver se vocês conseguem. Esse aqui vocês têm que ouvir o som, tá? Então eu vou só mostrar aqui como é que é. Pá, 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 pá. Estão ouvindo? Pá, pá, pá. O que ele disse? Qual é o som do primeiro? Pá. Bá? Pá. Pá. E do segundo? Fá. Fá. Tá. Isso é uma ilusão também. É o mesmo som. Nos dois... É que aqui faz em casa para tu ver, escutar direitinho, tá? Faz em casa olhando e depois faz em casa de olhos fechados. Se fizer em casa de olhos fechados, vai ver que é o mesmo som. É bá nos dois. Bá. Bá nos dois. Mas é claro, aqui tem distorção aqui, que esse alto-falante é muito pequeno. Então tem uma mistura. Isso sugere que tem uma mistura do processamento visual e auditivo. Mas aí tem o contra-argumento do Fodor, que essa mistura está acontecendo no módulo central e não no processamento propriamente dito, tá? Então tem argumentos e contra-argumentos aí. Essa é uma discussão que tem um vai e vem aí nessa discussão.